sou a professora Keitty Martins. Bem-vindo ao 6º módulo do curso de Elaboração de Projetos Audiovisuais e Produção Executiva. Neste módulo, vamos falar sobre execução financeira e cumprimento do objeto. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, não deixe de entrar em contato conosco através do fórum ou ainda por e-mail. Execução financeira e cumprimento do objeto. Cumprimento do objeto. No cumprimento do objeto, é observado se o desenho de produção da obra foi executado de forma coerente e aderente à última proposta aprovada pela Ancine. Ou seja, se o projeto aprovado foi executado da maneira que foi planejada. Em outras palavras, se você fez o que disse que ia fazer. Ora, se eu escrevo um projeto que eu vou fazer um filme road movie e eu fico somente em São Luís, esse filme não está coerente com o que eu disse que iria fazer. Então, o projeto que você apresenta, o projeto apresentado, ele precisa estar coerente com o projeto que vai ser entregue, né? Então, isso faz parte do cumprimento do objeto. Atenção! Desenho de produção é o conjunto de informações que definem o escopo do projeto em relação a custo, plano de produção e dimensionamento técnico e artístico. Aqui a gente tem essa informação na Instrução Normativa 125, que ela é anterior à Instrução Normativa 150. Mas ela também é um parâmetro, então sempre é importante a gente estar acompanhando todas as instruções normativas que são lançadas. Então, essas informações, elas são discriminadas no seu projeto inicial, no projeto que você apresenta para a Ancine, ou para o edital, ou para a lei de incentivo, mas aquele projeto que você apresenta com aquele desenho de produção, aquele projeto é que vai precisar desenhar tudo o que você vai fazer. E aí, a partir daquele projeto, é que a gente vai fazer uma comparação com o que foi feito, certo? Cumprimento do objeto. De acordo com a Instrução Normativa 125, em seu artigo 2º, a definição do cumprimento do objeto. Objeto, características técnicas, artísticas e conceituais descritas no projeto aprovado e que diferenciam de outros projetos de mesma finalidade, incluindo parâmetros que foram foco de análise de mérito e pontuação, no caso de projetos realizados com recurso de fomento direto. Ou seja, o que difere o meu projeto de longa-metragem de um outro projeto de longa-metragem? O que o meu projeto tem de diferente? O que o meu projeto tem de diferencial? Quais são os conceitos artísticos, técnicos, dimensionamento de orçamento, todo o meu desenho de produção, o que ele tem de diferente? Por que ele vai receber aquele recurso financiado e por que ele vai ser aprovado? Então, esse é o meu objeto. Para fixar, na etapa de prestação de contas, a proponente responsável pela gestão do projeto aprovado na Ancine deverá apresentar o produto realizado, que é o objeto, acompanhado de documentos fiscais, os formulários e informações adicionais conforme determinado na legislação pertinente. Resumindo, prestação de contas não se resume a entregar relatórios financeiros, inclui também o produto finalizado, ou seja, a obra audiovisual, coerente com o projeto aprovado. Ou seja, quando você vai prestar contas do seu projeto, você vai apresentar o seu projeto, mostrar que ele está coerente com aquilo que você se propôs a fazer. Claro, a Ancine também ela tem essa compreensão de que o roteiro ele pode ser adaptado, o roteiro ele sofre algumas alterações no processo de feitura do filme, até o momento de edição ele ainda está em processo de transformação, porque o fazer cinematográfico ele é um fazer orgânico. Mas algumas informações fundamentais e estruturais do seu projeto, ela não pode ser alterada. Se você fala que você vai fazer um filme sobre um protagonista que é indígena, você precisa manter isso como uma estrutura do seu projeto. Se você troca esse protagonista por um alemão, isso tem uma incoerência no projeto que foi aprovado para o projeto que foi executado. Então, isso é uma incoerência, então é preciso que você tenha a sua linha de raciocínio. Então, isso também se resume à prestação de contas.
Cumprimento do objeto, ainda. Para a verificação do objeto, são analisados os seguintes pontos do escopo técnico: orçamento, avaliação ou cálculo estimado do custo de uma obra ou serviço a ser prestado. Se você fez um orçamento de 500 mil, de 1 milhão, você precisa comprovar que foi gasto 500 mil, que foi gasto 1 milhão de reais. Se passou, dependendo do tipo de edital que você está concorrendo, se for fomento direto ou indireto, você precisa fazer um redimensionamento do seu orçamento e você precisa apresentar isso à Ancine também. Se você utilizou menos, você também precisa prestar contas a respeito disso. O plano de produção, a duração prevista para a realização do projeto dividido em etapas. Ou seja, se eu faço um cronograma de execução, se ele está dentro do período que foi estipulado dentro do edital, digamos que 14 meses, eu preciso fazer um plano de produção que ele compreenda todas as etapas do projeto em 14 meses. Dimensionamento técnico e artístico. E as informações relacionadas à quantidade e qualidade de profissionais, atividades e locais previstos para a realização do projeto, incluindo as escolhas artísticas. Quando a gente fala de dimensionamento técnico e artístico, aqui a gente compreende que existem profissionais que cobram mais e tem profissionais que cobram menos. Existe uma base, um teto, digamos, que a gente consegue se guiar, mas existem atores que são mais caros, existem profissionais, outros tipos de profissionais técnicos que são mais caros do que outros. Então, esse tipo de informação é uma informação que você vai também colocar no seu projeto para que tenha um dimensionamento técnico e artístico. Se você tem um artista que já tem se você tem um ator que já tem um currículo grande com uma grande adesão do público, então, com certeza, esse ator ele vai exigir uma demanda maior do seu orçamento. Sinopse. Para obras de ficção, animação, estrutura essencial da história com a descrição de 3 elementos: protagonista, o objetivo, se houver, e conflito, se houver. Para obras de documentário, estrutura essencial para a indicação de 2 elementos: o objeto principal, a ser abordado, e a sua estratégia de abordagem. Ou seja, a sinopse você vai apresentar dando uma pincelada do que é o seu projeto. Ainda continuando com a análise do cumprimento do objeto, é verificado se o projeto final apresentado corresponde ao pactuado no que diz respeito a roteiro. Você vai apresentar um roteiro no seu projeto e se esse roteiro está coerente com aquilo que foi gravado, claro, salvo algumas exceções, algumas pequenas alterações que não vão influenciar no produto final. Execução orçamentária, se você executou o orçamento que você disse que ia fazer. E a finalidade do objeto, né? O cumprimento de finalidade é o procedimento que visa aferir se o projeto alcançou os fins da política pública dispostos na legislação do audiovisual, incluindo a realização do produto final na mesma modalidade aprovada e o respectivo enquadramento entre os objetos financiáveis por meio de recursos públicos federais. Quando a gente fala de finalidade, cumprimento do objeto, existem alguns editais específicos, por exemplo, para desenvolvimento de projeto. Então, se eu estou num projeto... Então, se eu consigo aprovar o meu projeto num edital de desenvolvimento, os itens financiáveis no projeto de desenvolvimento, no edital de desenvolvimento, é apenas as despesas relacionadas ao desenvolvimento do projeto. Ou seja, feitura de roteiro, projeto, despesas relacionadas a um desenvolvimento. Quando eu aprovo um projeto para um edital de produção, eu posso também pagar ali alguns itens de desenvolvimento do projeto, dependendo do edital que eu estou aprovando o meu projeto, mas precisamente eu vou pagar a produção dessa obra. Então, eu preciso necessariamente ter uma pré-produção, eu preciso necessariamente ter uma produção e eu preciso necessariamente ter uma pós-produção.
Quando eu consigo aprovar um projeto para um edital de distribuição, compreende-se que o meu projeto já está pronto, que eu já passei pela etapa de produção, então agora eu vou ter recursos para financiar apenas serviços de distribuição. Ou seja, os itens financiados naquele edital são apenas os itens de distribuição do projeto. E aí vão ser os custos de como eu vou exibir, fazer exibição, como que eu vou fazer as sessões, como que eu vou fazer a divulgação e o marketing do projeto. Formato e duração. Também é um item importantíssimo. Se eu falo que eu vou fazer um curta-metragem, esse curta-metragem ele precisa cumprir a normativa de até 15 minutos, porque é assim que é caracterizado um curta-metragem dentro dos parâmetros da Ancine. Se eu digo que eu vou fazer um média-metragem, então eu preciso cumprir isso, e um média-metragem ele vai de 15 minutos a 70 minutos. No caso de longa-metragem, eu necessariamente preciso ter uma obra com mais de 70 minutos. Se eu apresento um filme com menos de 70 minutos num edital de produção de longa-metragem, eu estou cometendo uma irregularidade. Obviamente, você precisa estar atento. É um telefilme? Telefilme são quantos minutos? São 52 minutos, até 60 e tal. Então, eu estou dentro do meu edital. Se eu não ficar atenta às regras de que tipo de produto eu estou apresentando no meu projeto e o tipo de produto que eu estou entregando, eu posso estar cometendo uma irregularidade. Obra seriada não titulada, produzida em capítulos que são identificados apenas por numeração sequencial. Exemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e tal. Esse tipo de obra, ela não exige nomes para cada episódio. Mas também existem outros tipos de obra que têm nomes porque são independentes entre si. Elas não têm uma ligação pela série, né? São episódios independentes. Então, uma minissérie, mínimo de 3 capítulos e máximo de 26 capítulos, com duração máxima de 1.300 minutos. E o telefilme, com duração mínima de 50 minutos e máxima de 120 minutos para a primeira exibição em meios eletrônicos. Outra questão que a gente precisa atentar-se é a tipologia. O tipo pode ser de ficção, animação, documentário, reality show, variedades, isso conforme a instrução normativa também 125. Uma obra de ficção, ela é caracterizada, ela é produzida a partir de um roteiro e cuja trama montagem será organizada de forma narrativa. Uma animação, uma obra audiovisual produzida principalmente através de técnicas de animação, cuja maioria dos personagens principais, se existirem, é animada. Documentário, obra audiovisual não seriada ou seriada organizada em temporada única ou múltiplas temporadas, que atenda a um dos critérios a seguir. Atenção! Ela precisa ser produzida sem roteiro a partir de estratégias de abordagem da realidade, ou ser produzida a partir de um roteiro e cuja trama-montagem seja organizada de forma discursiva por meio de narração, texto escrito ou depoimentos de personagens reais. Então, com relação à tipologia, a gente precisa estar atento para que você possa fazer um correto cumprimento do seu objeto. No caso de reality show, essa é uma obra audiovisual constituída a partir de formato de obra audiovisual, cuja trama ou montagem seja organizada a partir de dinâmicas pré-determinadas de interação entre personagens reais. Variedades. A obra audiovisual constituída por uma ou mais situações, dinâmicas, quadros ou obras audiovisuais de menor duração, organizadas a partir de um ou mais apresentadores. E também o mercado de exibição, como as salas de cinema, DVD, TV aberta, TV fechada e VOD, que é o Video on Demand. Então, quais são os documentos para análise do cumprimento do objeto? Formulário de acompanhamento da execução do projeto final, documentos comprobatórios de divulgação e comercialização da obra, cópia de registro de roteiro da Fundação da Biblioteca Nacional, no caso de projetos de desenvolvimento, comprovante de entrega da cópia final de depósito legal na Cinemateca Brasileira ou em instituição credenciada pela Ancine. Logo após que você emite o CPB, você precisa enviar uma cópia
para a Cinemateca Brasileira, como um depósito legal, como se fosse uma biblioteca do cinema, né? De tudo que foi desenvolvido, produzido. Então, faz parte do cumprimento do objeto você também enviar e você orçar isso, prever isso, porque isso é uma obrigatoriedade de você enviar uma cópia final no formato que eles pedem para a Cinemateca Brasileira. Aí o número do certificado do produto brasileiro, né, que é o CPB, emitido para a obra, e uma memória da sua produção. Ou seja, você precisa guardar fotos, making off, vídeos, tudo que você tiver da sua produção, você precisa guardar. Por quê? Isso pode ser útil para a comprovação de alguma despesa, para a comprovação de algum problema que surgiu na sua produção, que você precisa recorrer. Qualquer problema, você precisa ter uma memória da sua produção. Atenção! As execuções orçamentárias e os desenhos de produção serão comparados entre os processos de modo a observar a correta aplicação dos recursos. Toda alteração realizada, seja referente aos custos, a novas rúbricas, a alteração do escopo, também é objeto de análise, devendo ser justificada. Qualquer alteração no seu desenho de produção precisa ser comunicada à ANSINI. Ao final, a execução do objeto poderá ser aprovada com ressalvas ou reprovada, conforme o artigo 70 da Instrução Normativa número 125. Então, o que acontece quando eu tenho uma aprovação com ressalvas? A aprovação com ressalvas da execução do objeto ocorre quando forem detectadas incoerências, desconformidades ou desproporcionalidades relevantes na execução do projeto, que indique alto grau de desacordo em relação ao objeto, projeto técnico e desenho de produção aprovados, mas mantendo-se o alcance da finalidade da política pública. Ou seja, você teve incoerências detectadas que têm uma relevância e que são alterações, incoerências, desconformidades que não dá para passar batido. Então, a ANSINI vai analisar e, caso o seu projeto, mesmo com essas inconformidades, ele ainda atenda à finalidade do edital, da política pública, então o seu projeto ele vai ser aprovado com ressalvas. Quando forem detectadas alterações nos parâmetros técnicos aprovados para o produto final do projeto, sem a prévia autorização da ANSINI, de comissão de seleção, comitê de investimentos ou instância competente definida em regramento de fomento direto. Por exemplo, se eu tenho um orçamento aprovado de um projeto de baixo orçamento, que ele vai até R$1.200.000, e de repente eu consigo mais apoio para esse projeto e ele passa de 1.200.000 para 2.200.000, isso é uma alteração nos parâmetros técnicos aprovados para o produto final. Então, se eu recebo esse recurso vindo de um fomento direto, vindo com recurso do FSA, por exemplo, então, existem editais ali que não são abertos para um redimensionamento do meu projeto. Existem editais que sim, você pode ir atrás de mais financiamento para você redimensionar o seu orçamento, o seu projeto, mas de uma maneira geral, você precisa estar atento se o edital que você for aprovado, se ele tem autorização para você fazer esse tipo de redimensionamento. E em qualquer uma dessas opções, você precisa comunicar à ANSINI que o projeto ele conseguiu mais recursos. Comprovado o desvio de objeto acompanhado de cumprimento da finalidade sem configuração de danos ou erário ou má-fé. Então, dentro dessas possibilidades, assim, quando existe um desvio do objeto, você também pode ter uma aprovação com ressalvas. Se você tem um orçamento que foi aprovado e que você conseguiu mais recursos, mas isso está dentro do edital e você consegue redimensionar e consegue uma aprovação da ANSINI, tá tudo certo, você vai ter uma aprovação com ressalvas, mas vai ter uma aprovação do seu projeto.
Se existe um desvio de finalidade, aí, mas sem danos ao erário, sem danos ou sem má-fé dentro de todo o contexto, você consegue comprovar, dentro de toda a memória da sua produção, você consegue comprovar que o projeto ele teve um encaminhamento que foi para além da produção. Então, a Ancine ela vai analisar toda a sua produção e aí você pode ter uma aprovação também com ressalvas. Considera-se desvio do objeto quando for constatado alteração integral da estrutura essencial constante da sinopse do projeto. Uma execução financeira de grande volume de recursos públicos federais sem que ocorra a comprovação de correspondente evolução física do projeto. Que o valor de produção expresso em tela é significativamente inferior ao volume de recursos executados e ou características do desenho de produção aprovados. Quando você tem uma mudança na estrutura do seu projeto, que é algo essencial da sua sinopse, isso configura um desvio do objeto. Então, isso você está passivo a ter uma aprovação com ressalvas ou ter uma reaprovação. Quando existe uma execução financeira de um grande volume de recursos, por exemplo, você aprovou 1,2 milhão e você executou 2,2 milhões, mas o seu filme, tecnicamente, dimensionalmente, ele não apresenta um filme de 2,2 milhões, como que foi gasto esse dinheiro? Tipo, e o filme não cresceu em termos artísticos, técnicos, então aí também existe um desvio de objeto, algo que precisa ser observado. Da mesma maneira, quando o valor expresso na produção e o que está visto em tela é significativamente inferior ao que foi executado. Se eu tenho 1,2 milhões que eu aprovei e eu estou vendo um filme que ele não custou nem 100 mil, isso também é um desvio de objeto. A gente observa que aquele filme não foi feito com uma qualidade técnica que você atenda à quantidade de recursos que foi disponibilizado. Nos casos de aprovação com ressalvas, poderão ser aplicadas glosas, recusadas despesas consideradas irregulares, inválidas ou estranhas ao objeto final do projeto. Reaprovação do cumprimento do objeto. Considera-se como não cumprimento do objeto quando a. Objeto não integralmente concluído após decurso do prazo. Ou seja, você excedeu o seu prazo de envio de toda a documentação, de toda a prestação de contas e do objeto, passou esse prazo, e você não cumpriu. Então, isso vai ter uma reaprovação. Reincidência no mesmo projeto de execução financeira de grande volume de recursos públicos federais sem que ocorra a comprovação de correspondente evolução física do projeto. O não cumprimento do objeto e o não cumprimento da finalidade resulta na reaprovação da prestação de contas. Para refletir, não são passíveis de financiamento obras com conteúdos religiosos ou políticos, manifestações de eventos esportivos, concursos, publicidade, televendas, infocomerciais, jogos eletrônicos, propaganda política obrigatória, conteúdo audiovisual veiculado em horário eleitoral gratuito, conteúdos jornalísticos e programas de auditório ancorados por apresentador. Aqui a gente tem mais ou menos uma ideia do que não pode ser financiado. Então, é preciso estar alinhado com as finalidades do edital. O não atendimento às finalidades da política pública, o cumprimento da finalidade, resulta na reprovação da prestação de contas. Espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de enviar suas dúvidas e comentários através do fórum ou por e-mail. Bons estudos! Olá, sou a professora Josana Tourinho. Seja bem-vindo ao segundo módulo do curso de Estética Básica. Neste módulo, vamos continuar falando sobre limpeza de pele.
Caso tenha alguma dúvida ou comentário, não deixe de entrar em contato conosco através do fórum e ainda por e-mail. Nós vimos no módulo anterior que a acne é uma afecção do folículo pilosebáceo e que ela pode apresentar diferentes níveis de acometimento, certo? De acordo com a sua gravidade. Para melhor compreensão, ela foi classificada em graus. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5. A acne grau 1 é não inflamatória, apresenta predomínio de comedões. Já na acne grau 2, há o predomínio de lesões papulopustosas, além dos comedões. Na acne grau 3, nódulos, cistos podem ser observados. No grau 4, ela deve ser encaminhada ao dermatologista por ser uma forma severa, com múltiplos nódulos inflamatórios, formação de abscessos e fístulas. Existe uma outra forma, que é muito rara, mas é muito grave, acompanhada de febre, leucocitose e atralgia. É a acne grau 5. Tem um trabalho de Teixeira e França, leia o texto, ele é o número 8. Ele vai falar sobre acne e tratamentos. Amplie seus conhecimentos. O primeiro passo ao atender o cliente é a avaliação. Ela é importante para que você possa determinar a melhor conduta de acordo com cada caso. Para a avaliação, dispomos de uma ferramenta chamada ficha de anamnese. Este é o exemplo, onde o cliente poderá responder a um questionário que te dará elementos para entender o que provocou o quadro e o grau de acometimento. Outra ferramenta importante é a lupa. Com ela, você poderá visualizar melhor. O toque também é importante. Não esqueça de fotografar o rosto do cliente. Olha, aqui existem vários formatos de lupa. Tem a lupa de pala, lupa de mão e a lupa de mesa, certo? Vai depender, a escolha da lupa vai depender de como que você vai trabalhar. Se você for trabalhar em atendimento domiciliar, use a lupa de mesa, de pala ou a lupa de mão, porque a lupa de pé, ela vai ficar muito difícil de transportar, mas todas elas têm uma boa visualização. Fotografar é importante. Por quê? Porque você fotografa o seu cliente antes de começar, para você registrar como que aquela pele estava. Como você vai fazer essa foto? Você vai fotografar o cliente de frente, vai fotografar de um lado e do outro lado do rosto. A distância, ela tem que ser obedecida tanto na primeira foto como na última foto que você for tirar, até para poder visualizar melhor o desenvolvimento do seu trabalho. O ambiente de trabalho, ele deve estar limpo e o uso dos descartáveis é essencial para um bom resultado. Que produtos de limpeza de ambiente são indicados para cada caso? Eu deixei para vocês o site, o documento número 9, são as normas de biossegurança da Agência de Vigilância Sanitária, da Anvisa, para salões de beleza e clínicas de estética. Acesse esse material, que é muito importante. Asepsia e antissepsia. Tem diferença de um para o outro? Asepsia é o conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de micro-organismos no ambiente ou superfície. Antissepsias é o conjunto de medidas ou métodos empregados para combater os micro-organismos patogênicos através da destruição ou da inativação dos micro-organismos. É quando as substâncias químicas são usadas para destruir bactérias patogênicas sobre superfícies animadas, tais como a pele. Também deixei um documento de número 10 para que vocês possam pesquisar, certo? Existem diferentes técnicas para a realização da limpeza de pele. A tradicional é a extração manual, mas ela pode ser usada de formas diferentes. Posso usar uma pinça apropriada para a extração de comedões, ou a caneta a vácuo. Existe ainda a limpeza de pele tissue,
que é uma técnica natural de extração de comedões e impurezas da pele. Essa técnica ela pode ser aplicada em gestantes, promove a desintoxicação facial, sem dor e sem aparelhos. Na extração manual, a gente também pode utilizar até o cotonete para fazer essa extração. Os equipamentos essenciais usados para auxiliar na limpeza de pele, além da lupa que já foi mencionada, são a alta frequência, que tem propriedades anti-inflamatórias, fungicidas, bactericidas, e o vapor de ozônio, que tem propriedade bactericida, fungicida e emoliente, facilita a etapa da extração. Tem ainda a limpeza de pele com peeling ultrassônico, que além de limpar a pele removendo células mortas, ela ainda estimula o colágeno e a elastina. Quais os cosméticos escolher? No mercado, nós dispomos de diversas marcas que oferecem resultados excelentes. Temos ainda as farmácias de manipulação, que são aliadas das esteticistas. O que é importante, na verdade, é conhecer os ativos que estão por detrás de cada cosmético, a indicação e a forma de ação. Esse tem que ser o seu diferencial. Você pode associar os cosméticos, fazer tratamento individualizado, buscando excelência dos resultados. Reservei para você alguns arquivos que você poderá imprimir para ter sempre à mão e poder consultar sempre que precisar. Documento número 11, documento número 12. E no site abaixo, de número 13, você tem a indicação de leitura nessa área. As etapas da limpeza de pele. As etapas da limpeza de pele são: higienizar a pele com leite de limpeza ou loção de limpeza ou gel de limpeza. A escolha é de acordo com o tipo de pele do seu cliente. Leia o documento número 14 sobre as apresentações no site abaixo, no site que vai estar discriminado para vocês na biblioteca. Esse cosmético, ele deve ser retirado com lenço de papel, lenço descartável ou algodão umedecido em água. Em seguida, a esfoliação. Ela tem a finalidade de afinamento da camada córnea e facilitar a absorção dos ativos que virão. A esfoliação, ela deve ser suave. Em seguida, devem ser retirados os resíduos com lenço de papel, lenço descartável ou algodão umedecido em água. A emoliência é o terceiro passo. Pode ser feito com algodão ou máscara embebida em loção de trietanolamina. Pode ser também enzima de papaya, ou com creme, ou mesmo com o mesmo ativo. O tempo de aplicação é de 5 minutos, em média. Existem cosméticos que você vai precisar de 10 minutos. O vapor de ozônio é opcional. Agora é a hora da extração. Vá retirando o emoliente aos poucos, de acordo com a ordem da extração. Primeiro na testa, nariz, maçãs do rosto e queixo. As mãos devem estar limpas, com luvas, os dedos devem estar envolvidos em lenço descartável, fino ou algodão embebido em loção. O objetivo é evitar que a pele fique marcada. Quando você perceber que a pele ficou hiperemiada, umedeça um algodão em loção calmante ou gel anti-inflamatório e aplique no local. Ao final da extração, que não deve demorar mais que 30 minutos, aplique o tônico em toda a superfície, que isso fará com que haja o equilíbrio do pH da pele. Contrair os poros dilatados, controlar a secreção das glândulas sebáceas também. Depois de completamente seca essa pele, aplique a alta frequência por não mais que 5 minutos. A alta frequência ela é calmante, anti-inflamatória, é bactericida e fungicida. Existem diversos equipamentos no mercado. Ali você está vendo o gabinete, pode também comprar o portátil, eles vão fazer o mesmo efeito. Sendo que o gabinete você vai ter outras funções além da alta frequência, certo? Quais são as funções? No gabinete você vai ter, além da alta frequência, você vai ter a função de desencruste e existem alguns que têm inclusive a estimulação muscular, certo? E no portátil não, o portátil vai ser só a alta frequência mesmo. Depois
da alta frequência, é a hora de aplicar a máscara. Ela pode ser associada a um ativo que melhor se adequar à necessidade do seu cliente. O ativo pode ser cicatrizante, para controle de oleosidade, pode ser clareador, firmador ou rejuvenescedor. Essa etapa leva em torno de 20 a 30 minutos. Algumas máscaras podem permanecer na pele, outras devem ser retiradas. Obedeça à orientação do fabricante. Depois da máscara, é a hora do hidratante adequado ao tipo de pele. Dependendo da condição da pele, ela pode ser aplicada uma massagem ou uma drenagem. A massagem ela é indicada para peles maduras, mas ela é contraindicada para peles oleosas. Então, peles maduras e secas, até pele mista, se ela tiver uma oleosidade controlada, você pode fazer a massagem facial. A drenagem linfática, ela pode ser utilizada em qualquer situação de pele, mas principalmente se a pele estiver congestionada. Você vai utilizar a drenagem linfática, ela vai te dar um excelente resultado, além de ser descongestionante e calmante. Depois dessa etapa do hidratante, você vai finalizar com o filtro solar. Existem diferentes tipos de filtro solar. Tem o filtro solar apropriado para pele seca, filtro solar apropriado para pele oleosa, filtro solar tonalizante, não tonalizante. Você vai escolher pelo menos 2 tipos, um para pele seca, um para pele oleosa, certo? Existem diferentes marcas também, você vai ter que escolher a marca que melhor se adequar às suas condições. Você lembra da ficha de anamnese? Agora é hora de complementar a ficha de anamnese, registrando todo o processo. A condição da pele na chegada, como a pele se comportou durante a limpeza de pele, quais os cosméticos foram usados, os cosméticos que você orientou o seu cliente para o uso domiciliar. Claro, porque você precisa orientar seu cliente para dar continuidade ao tratamento, certo? Aí também você poderá agendar a próxima sessão. A frequência da limpeza de pele, ela pode variar de acordo com a condição da pele. Ela pode ter que ser semanal, quinzenal, mensal, a cada 45 dias, até a cada 2 meses. Vai depender da situação da pele. Não esqueça de higienizar, depois que terminar tudo, todos os utensílios, cosméticos, equipamentos que foram utilizados, bem como a troca do lençol que cobre a maca, preparando a cabine para o próximo cliente. Muito bem. Aqui finalizamos esse módulo. Esse é um bom momento para recapitular o que você aprendeu. O primeiro passo para atender o cliente é a avaliação com o auxílio da ficha de anamnese. Outros elementos para avaliação, lupa, o toque, a fotografia. A asepsia é para a superfície, antissepsia para superfícies animadas como pele. Técnicas de limpeza de pele, manual, com pinça, com peeling ultrassônico, tissuê. As etapas da limpeza de pele. Limpar, esfoliar, emoliência, extração, tonificação, nutrição, com a máscara, hidratação, com massagem ou drenagem facial, finalização com protetor solar. Olá, nós vamos iniciar agora a nossa prática de limpeza de pele. O primeiro produto que nós vamos utilizar é a loção de limpeza. A gente aplica o produto de limpeza em toda a face, porque ela está maquiada e a gente vai precisar visualizar essa pele, espalhar. Esse produto ele pode ser utilizado também na região dos olhos. Tem 2 formas de retirar. Eu posso retirar ele com um lencinho de papel ou com algodão, 3 formas. Algodão ou o lenço, eu vou fazer as 3 formas para vocês visualizarem bem. O lencinho de papel, eu envolvo a minha mão e vou retirar. Esse produto ele não precisa ser retirado com água. A função dele é retirar a maquiagem, preparar a pele para os próximos passos. Nessa hora, se eu tiver um massageador, eu posso utilizar. Tem que ter cuidado para não entrar nos olhos. Então, essa massagem ela é feita assim, ó. Quando chega na aula lacrimal,
o dedinho levanta, não deixa o produto ir para o canal lacrimal, ok? A outra forma de retirar é com um lencinho. Esse aqui, a gente encontra várias marcas no mercado. Coloco ele na água, olha. Aguardo um pouquinho e ele hidrata e virou um paninho. E eu vou envolver a mão igualzinho como eu envolvi o lenço de papel. O próximo passo é a esfoliação. Eu estou usando essa linha aqui, mas é uma linha muito boa, é a Samana, mas nós temos diversas linhas no mercado também, certo? Não é obrigado a gente usar uma linha só. O ideal é que os produtos sejam da mesma linha, mas se você não tiver todos da mesma linha, isso não é problema. A questão, quando a gente trabalha uma linha só, é a questão da sinergia dos produtos. Um complementa a função do anterior, certo? Esse produto aqui é o esfoliante, então a finalidade dele é retirar as células mortas e facilitar o próximo passo, que é a emoliência, tá? Se eu afino essa pele, o próximo produto que vem para amolecer os comedões, ele vai agir mais rápido. Esse movimento, ele é firme, mas ele não é pesado, certo? A mão tem que ser leve. 2 a 3 minutos de massagem são suficientes. Depois de aplicado, eu posso retirar ele também com um papelzinho. Eu tiro o excesso da umidade dele. Observa que esse eu não apliquei na área dos olhos, certo? Ó, depois que ele seca, eu posso varrer ele ou com o lencinho Kiss, ou eu posso varrer com algodão. Pode retirar com água. Isso aí fica a critério do profissional. E de acordo com o produto, se ele for mais difícil de sair, eu vou ter que retirar ele com água, ok? Eu começo aqui, aí o algodão já está saturado do produto, eu abro outra folha dele aqui e vou para outra região. Não é obrigado eu retirar todo esse produto. No decorrer da limpeza de pele, esse esfoliante ele vai saindo, tá? Agora eu retiro o excesso de umidade aqui, olha. E já venho para o terceiro passo, que é a emoliência. A emoliência é justamente para facilitar a extração. Ela pode ser feita com a loção de trietanolamina, ou com loção de papaya, enzimas de papaya. Como todos os produtos que eu venho falando, existem vários no mercado. Eu vou utilizar hoje aqui o creme emoliente feito numa farmácia de manipulação local. A gente vai, solicita para a farmácia de manipulação de acordo com a dosagem que a gente já conhece. Vou deixar isso para vocês, essa dosagem. E aí é só aplicar. Então, malacésia. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o produto que a gente está utilizando para que ele não se contamine. Esse processo aqui, eu posso utilizar o vapor de ozônio. Então, eu vou colocar aqui e vou deixar de 5 a 10 minutos, é o tempo que a gente deixa esse produto. 5 minutos, se tiver com vapor de ozônio, sem ele a gente pode chegar até 10 minutos, ok? E vamos aguardar o tempo necessário para que essa pele responda ao efeito do produto. Agora, enquanto a gente aguarda o tempo do emoliente, nós vamos fazer a higiene das mãos do cliente. Pode ser com sabonete bactericida que você tiver, ou pode ser com o próprio produto. Aqui nesse caso eu usei o mesmo produto que eu utilizei para limpar a pele dela, eu estou usando aqui. Eu posso fazer também em 3 etapas, como só
posso só fazer a higiene das mãos, tá? Relaxa a mão, ó. Eu aproveito para fazer uma massagem nessa hora, porque até para poder dar o tempo, certo? E o cliente ficar mais relaxado também. E alcançar todos os espaços da mão, certo? Porque depois da limpeza de pele, a primeira coisa que ela vai fazer é testar a pele dela com a mão. Ela vai sentir a pele. Então, essa mão tem que estar limpa, ok? Uma toalhinha. Essa aqui é uma toalhinha descartável, a gente encontra em qualquer supermercado, tá? Pronto. Agora a mão dela está higienizada. Esse aqui é um instrumento muito importante para quando a gente vai fazer a extração. Ele se chama cureta. A cureta, ela vai fazer um arraste, principalmente aqui na aba do nariz, certo? Quando é um local mais difícil da gente alcançar. O outro instrumento que a gente precisa utilizar é a agulha descartável. Essa aqui é a mesma agulha que você pode utilizar para usar para insulina, né, na diabetes. É aquela agulha bem fininha, que não vai deixar marca na pele do cliente, certo? Então, o procedimento agora, depois dos 10 minutos que a gente está esperando, eu inicio a partir da testa, mas isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, eu retiro todo o emoliente que eu coloquei aqui, certo? E vou fazer a extração. Essa extração, ela pode ser feita com as mãos, certo? A extração manual pode ser feita com a cureta, pode ser feita com cotonete. É isso aí, você que vai, a partir do seu treino, é que você vai adequando o melhor instrumento para isso. Mas se for com as mãos, você vai ter que proteger os dedos, certo? Para evitar que a pele fique manchada. Então, a gente observa. Eu preciso da lupa para poder olhar, certo? E agora é só encontrar onde estão os comedões e extrair. A forma de extrair é eu aperto de baixo e boto para cima, entendeu? A limpeza de pele, ela deve ser feita, vai depender da pele. Pode ser a frequência dela, 15 dias, semanal, 15 dias, 30 dias, 45 dias. Tem pessoas que vão fazer só de 6 em 6 meses, outras fazem uma vez, nunca mais. Mas o correto mesmo é você obedecer à necessidade da pele. No caso da minha modelo aqui, eu indicaria ela fazer a cada 2 meses uma limpeza de pele. Porque a pele dela é uma pele bem limpa, mas tem oleosidade, a gente consegue perceber. Então, ela pode evitar que a situação da pele complique, fazendo uma limpeza frequentemente. Então, quando a gente vai fazer a extração, que a gente vê que ela feriu, depois que a gente termina de fazer a extração, a gente precisa colocar uma loção. A loção vai fazer acalmar a pele, vai fazer desinflamar. No caso, eu vou colocar uma loção balsâmica purificante. Aí eu coloco lá na região onde foi feita a extração. Depois de feita a extração, eu vou equilibrar o pH da pele com uma loção tônica. No caso, eu vou utilizar uma loção balsâmica, certo? Purificante. Aí, olha, eu vou promover uma nuvem no rosto dela e vou só depositar esse produto aqui.
Observa que a pele absorve o produto completamente. Essa aqui é uma loção que eu só vou utilizar quando for o caso de uma pele oleosa, que é o caso dela. A função dessa loção é equilibrar o pH da pele. Posso utilizar ela agora, mas também posso utilizar ela só depois da máscara. Ou posso usar ela as 2 vezes. Isso eu vou determinar de acordo com a condição de pele do meu cliente. Eu não acho necessário agora, para essa pele, eu aplicar essa máscara, essa loção nesse momento. Então, primeiro eu vou utilizar a máscara. Essa aqui é uma máscara que hidrata, protege, ilumina, revigora, nutre, suaviza. Ela é uma máscara de vitamina C, então ela promove um rejuvenescimento. Então a gente vai complementar o trabalho dele com essa máscara de vitamina C. Como a pele dela tem uma tendência à oleosidade, depois da máscara, eu vou aplicar nela uma drenagem linfática. A drenagem linfática, ela ajuda a desintoxicar a pele, certo? E não estimula a secreção das glândulas sebáceas, ok? Se fosse uma pele seca, aí eu viria com uma massagem, tá? A quantidade não precisa ser uma quantidade grande. Vocês vão observar que essa máscara aqui é uma máscara transparente. Ela vai ficar na pele, depois eu não vou precisar retirar. Então, eu distribuí ela por toda a superfície da pele. E agora nós vamos fazer a drenagem linfática. A drenagem linfática, ela inicia aqui pela base, certo? Eu vou desobstruir aqui esses canais. Eu vou observar a respiração da minha cliente e vou sintonizar a minha respiração com a dela. Então, eu observo lá, quando ela inspira, eu inspiro também, e quando ela expira, eu bombeio, certo? Isso é bem lento, eu vou seguir o movimento da respiração dela. Esse movimento eu repito de 3 a 6 vezes. A função desse bombeamento aqui é esvaziar o canal para que o líquido que vai sair daqui do rosto tenha para onde ir, ok? Observa que a máscara, ela vai sendo absorvida pela pele. Lembra daquele tônico que eu não coloquei antes da máscara? Agora é a hora de colocar ele, porque eu vou querer que ele tenha um efeito de controle da oleosidade, certo? Então, da mesma forma que eu apliquei o outro, eu posso aplicar esse aqui. Ou também eu posso umedecer uma gaze ou algodão e depositar na pele dela. Eu não vou retirar a máscara, eu vou só depositar. Essa é uma outra forma de aplicar. Então, vocês aprenderam aqui hoje 2 formas de aplicar o tônico sem retirar o produto cosmético que você colocou anteriormente, tá? E agora é o filtro solar. Vamos esperar a pele absorver o produto, certo? Fator 50. A quantidade que a gente aplica é pouca. A média é uma colher de sopa para o rosto, certo? Mas como nós fizemos tantos procedimentos aqui, eu não utilizo essa quantidade toda, tá? Eu preciso ter uma camada generosa, mas não precisa ser uma colher de sopa no rosto. Eu não vou mais pegar no rosto dela, então eu vou trabalhar aqui sem a luva, tá? Então, movimentos para relaxar. Eu já disse para ela qual é a frequência, então eu já vou deixar agendado na ficha de anamnese. Assim que eu terminar de fazer essa limpeza, eu vou colocar lá como que a pele dela se comportou. Eu vou colocar quais os cosméticos que eu utilizei, certo? Espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de enviar suas dúvidas e comentários através do fórum ou por e-mail.